Meu filho, que tesouros imensos meu Pai preparou para você, que imensos recursos não utilizados. Quantas possibilidades para o bem são deixadas para cair no vazio. Eles afirmam acreditar, mas há apenas um mínimo de coerência na fé que dizem acreditar. Eu te abençoo, me amo. Reveja sua vida em novas bases. Domingo, 23 de setembro de 1975. Cada comandante do Estado-Maior reúne periodicamente seus auxiliares em torno de sua mesa de trabalho. Com eles, ele olha, revisa e estuda os elaborados planos de defesa e, se necessário, também de ataque contra os inimigos considerados. Esses planos são continuamente atualizados e retrabalhados de acordo com a evolução das situações dos povos. Agora, filho, com maior cuidado, devem fazer o mesmo aqueles que, em minha igreja e em minhas igrejas, têm o dever preciso e imperioso de preparar o imenso exército de meus soldados. Todos os confirmados são meus soldados, para se defenderem dos ataques de seus inimigos espirituais, o diabo, o mundo e as paixões. E prepare-os não apenas para a defesa, mas também para o ataque. A batalha que meus soldados têm que travar é a mais importante, a mais necessária, a mais urgente de todas as guerras travadas no mundo. O mais necessário, pois a vida eterna ou a morte eterna depende do resultado desta batalha. O mais urgente, porque as forças bem organizadas e bem dirigidas do mal querem dominar as forças do bem, e a prevalência disso seria decisiva para o futuro da Igreja e do mundo. O mais importante, se não quiserem sucumbir no tempo e na eternidade. Filho, em uma entrevista anterior, falei com você claramente da imensa luta que, desde a criação do homem, está ocorrendo no mundo. Os cristãos influenciados e plagiados parecem ter perdido o sentido de sua existência, perturbados pela crise de fé originada pela conturbada onda materialista. Mal dados, não bem treinados, eles são terrivelmente dominados pelas forças adversas do mal. É urgente colocar o machado nas raízes e ter a coragem de enfrentar a realidade, se não quiser ficar submerso. Remédios espirituais. Senhor, parece-me que há muitas iniciativas e atividades acontecendo em sua igreja, precisamente para conter o mal. Meu filho, não faltam atividades e iniciativas, estudos e reuniões. Há muitos, demais. Mas eu lhes disse que é urgente colocar o machado nas raízes, o que significa ter a coragem de buscar as verdadeiras causas desta derrota do mundo cristão de hoje. O conselho apontou para essas causas, mas muito poucos as levaram a sério. De fato, os mais, com diabólicas bobagens, tomaram a deixa para gerar confusão e anarquia em meu corpo místico, entre meus soldados, entre meus fiéis. Os remédios para eliminar as causas de tantos males espirituais só podem ser espirituais, é óbvio. Indiquei-te os remédios com os brilhantes exemplos da minha vida, da minha paixão e da minha morte. O primeiro remédio seguro e fundamental é uma conversão autêntica. Ninguém deve se surpreender, nem os fiéis, nem os sacerdotes. Que meus sacerdotes comecem a se examinar em sua vida interior. Quanto eles vão encontrar para ter que refazer? Refazer-se para refazer os outros, santificar-se para santificar os outros, menos leitura inútil prejudicial, menos televisão, menos programas,
mais meditações e orações, mais devoção à minha mãe e à vossa mãe, mais vida eucarística. Filho, por muitos dos meus sacerdotes, sou tratado como um objeto, nem mais nem menos do que qualquer objeto. E, no entanto, eu, Jesus, o Verbo eterno de Deus, Deus como meu Pai, estou realmente presente no mistério do amor, no mistério da fé. Recuperação interna. Se meus sacerdotes tiverem a coragem de colocar a mão no arado para iniciar esta recuperação interna, estarei com eles, os ajudarei, os assistirei, os consolarei, para que não falhem em seus santos propósitos. E haverá grande ajuda, assistência de minha mãe. A partir daqui, meu filho, diga a seus companheiros sacerdotes: daqui devemos começar a grande reforma para purificar, sobrenaturalizar minha igreja amplamente paganizada. É por isso que meus sacerdotes devem se reunir para elaborar planos para a defesa pessoal e social de minha igreja em fraternidade de propósito. Não temas, eu estarei entre eles. Então, sim, vou deixá-los saber meus caminhos e meus pensamentos. Nestes meus caminhos eu os guiarei. Diga, meu filho, sem medo, sem medo. Jogue sua sementinha e reze para que ela não caia em solo árido, mas fértil e frutífero. Eu te abençoo, me ame. Sombras que envolvem a minha igreja. 25 de setembro de 1975. O tema sobre o qual vou falar não é novo. Já outras vezes mencionei-vos sombras escuras que envolvem a minha igreja. Eu lhe disse sombras. Isso significa que há muitas. No entanto, todas surgem de uma única causa: grandes crises de fé. A fé não é um produto do homem, mas é um grande dom de Deus. É um fruto precioso da minha redenção que brota do meu coração aberto e misericordioso. Eu sou a vida dos homens, mas a vida é luz que brilha nas trevas e que as trevas não aceitaram. A vida, falo da minha vida divina, pode ser aumentada, desenvolvida. Ela também pode ser extinta ou enfraquecida a ponto de privá-la de toda força e energia. Meu corpo místico está em crise, cercado de sombras escuras, como a terra quando a tempestade rompe no céu. Minha igreja está em crise porque seus membros estão sufocando nas garras do materialismo, da vida divina, da vida interior da fé, e com fé, esperança e caridade. Falei-vos de lâmpadas apagadas, de lâmpadas apagadas. São as almas de muitos dos meus sacerdotes e de muitos fiéis, em que a vida divina da graça já não pulsa, já não vibra. Para que serve uma lâmpada apagada e um cadáver? É enterrado para evitar a liberação de miasmas perigosos e infecções mortais. Cada cristão, e com maior razão, cada sacerdote, devem ser lâmpadas acesas sobre o mundo envolto em trevas, para irradiar luz, para dar testemunho de mim, o Verbo eterno de Deus feito carne, luz do mundo. Consistência e fidelidade. Para isso, é preciso viver a fé com consistência e fidelidade. Sobre este assunto, nos últimos anos, o meu vigário levantou várias vezes a sua voz iluminada. Sacerdotes e cristãos em grande número não ouviram suas palavras, que não raramente são objeto de ridículo e escárnio. Como, meu filho, não ficar profundamente amargurado por tão insensato e impenitente com eruditos, o materialismo que se alastra há décadas e décadas,
alimentado por Satanás, polui a humanidade, extingue em cada vez mais almas o dom incomparável da fé, da esperança e da caridade, da vida interior e da graça divina, sem a qual ninguém se salva. Sim, há brotos vigorosos em meu corpo místico, conhecidos ou ocultos aos olhos de muitos, serão os germes muito fecundos da minha igreja renascida, regenerada e purificada neste deserto presente, porque é assim que a minha igreja pode ser apresentada hoje, onde arbustos, galhos, espinhos e ramos secos abundam, dificultando o caminho para o bem. Mas quando o fogo, que já está ardendo sob as cinzas, queimar tudo, os numerosos brotos da vida cobrirão o solo purificado pelos frutos da loucura humana, orgulho, impureza e todas as outras maldades. A terra, como um jardim luxuriante e fecundo, dará asilo aos homens feitos sábios e sábios, reconciliados com Deus em mim e entre si, e no amor viverão em paz. O significado da vida. Como gostaria que os sacerdotes e fiéis, libertos do peso que os oprime e os sufoca, recuperassem o sentido da vida, convertendo-se a mim, à luz, à verdadeira vida, voltando à casa de meu Pai que os espera e os ama, apesar de sua perversão. Por isso, filho, te falo, para que leve ao conhecimento de meus sacerdotes a amargura do meu coração misericordioso e a angústia de meu Pai, que vê seus filhos arrancados de seu amor, caminhando para a ruína e a morte. Pobres almas, redimidas por mim, bêbados e cegos, tateiam no escuro, ignoram que a vida terrena, dom de Deus Criador, está relacionada com a vida eterna, ignoram que ela é curta e passageira, que dura tanto quanto a erva do prado e a flor do campo, que a foice corta e murcha e seca. Meus pobres filhos, orgulho, vaidade e presunção os envolveram em tal escuridão que eles não se reconhecem mais. Nada, filho, deve ser negligenciado para obter para eles a graça de uma verdadeira conversão. Porque, mais uma vez te digo, para muitos é uma questão de conversão. É preciso rezar e implorar orações, oferecer tribulações e contratempos. Os sofrimentos semeados na vida de todos, se acolhidos com fé e oferecidos com generosidade, são verdadeiramente fermento de graça e de misericórdia. Mas o tempo disponível não é muito. Ai de não valorizá-lo. Eu vos abençoo com pessoas unidas a vós na fé e no amor fraterno. Me ame, você sabe que eu amo você. Revisão urgente e essencial. 29 de setembro de 75. Filho, revisão urgente e essencial. 29 de setembro de 75. Filho, todo comandante do Estado-Maior reúne periodicamente seus auxiliares em torno de sua mesa de trabalho. Com eles, ele revisa os vários planos de defesa e até de ataque. Procura garantir que seus planos sejam sempre bem estudados, elaborados de acordo com a alternância de relações entre os vários povos vizinhos, para que estejam preparados para qualquer eventualidade. Também os homens que têm responsabilidades sociais. Também na minha igreja e nas minhas igrejas. O mesmo deve ser feito com o mesmo cuidado diligente e solícito. Na minha igreja há um imenso exército de pessoas confirmadas, que devem ser treinadas para lutar contra os inimigos da alma, demônios, paixões e o mundo. Cabe à hierarquia,
aos vários quadros das igrejas locais organizar e liderar esta gigantesca batalha que se trava desde a criação do homem e que continuará sem interrupção até o fim dos tempos. Já disse que os homens, tanto individual quanto socialmente, são o objeto e a vítima dessa luta contra os poderes obscuros e tenebrosos do inferno, para os quais toda armadilha e sedução é boa para perder almas. Não é confiável para muitos. Ao não acreditar, as forças e possibilidades do inimigo não são avaliadas, de modo que se torna impossível travar uma guerra bem organizada se não estivermos convencidos disso no nível individual ou social. É louvável a diligência com que alguns funcionários elaboram seus planos, convencidos de que estão cumprindo um dever. Por outro lado, deve-se culpar a inércia por parte das equipes de outras igrejas locais, incapazes de preparar ou implementar seus planos de defesa e ataque contra todas as forças do mal.